Olá, Gisele. Oi, tudo bem? Tudo bom? Vamos lá para mais um episódio do nosso Vamos lá, podcast Terapia Familiar e Dependência Química nos Bastidores. Meu nome é vamos Rafael lá. Mestres, eu sou psicólogo, terapeuta familiar, especialista em dependência química. Meu nome é Gisele Aleluia, também sou psicóloga, terapeuta familiar e especialista em dependência de álcool e drogas. Ah, muito bom. Mudou hoje. Um pouquinho, Tá bom. E o tema de hoje é um tema que veio de uma pergunta que um dos teus alunos fez para você em aula, é isso? Isso. Eu estava dando uma aula no curso de pós aqui na PUC, de dependência química, e pedi para eles colocarem várias, o que eles queriam saber sobre família, e veio essa dúvida, que é uma dúvida que muita família também tem, muito profissional tem. Ah, e por isso que eu achei Inclusive brilhante ela, falar sobre isso hoje, muito, porque muito bom, para a gente falar sobre isso, que eu acho que pode ser muito útil, né? Tanto para os profissionais como também para as famílias, né? Se vale a pena, se existe tratamento familiar sem o dependente químico querer, sem a presença dele, antes dele, né? se dá para começar pela família, né? Sem Se mesmo que dá ele não para queira. começar, mesmo se ele não queira, né? E aí, Perfeito. aí ele não quer. O que a gente faz? A gente espera ele querer. O que você respondeu para os teus alunos? Ih, assim, eu gosto sempre de respostas impactantes para eles ficarem bastante confusos e se conectarem na aula, né? Aí eu disse assim, principalmente. Ou seja, não é que é uma pergunta se é possível, é quase que necessário. Principalmente, falei assim, Sim, principalmente. perfeito. Porque assim, isso também cursa com uma coisa muito delicada que eu acho que é importante a gente separar aqui também, que a gente já falou muito, que é assim, né? A gente sabe que a família também é paciente, né, Rafael? E a gente sabe que a família precisa de tanta ajuda quanto o adicto. E muitos profissionais não levam em conta isso e aí ficam tratando a família como coterapeutas, tipo assim, como você leva o seu filho no médico, aí o médico pega a receita e te mostra e diz, olha, aí você dá o remédio tal hora, tal hora, tal hora, porque você está cuidando de um menino doente e você é o saudável que precisa ajudar. A gente sabe que a dependência química é uma patologia relacional e está todo mundo ali no mesmo barco, não é nem no mesmo mar, né? Uhum. É no mesmo barco. E os profissionais, eles não acreditam nisso, eles acham que a família ela tem que ter um entendimento, uma sacação, então eles ficam sem paciência para a patologia, tira as aspas, para as dificuldades, né? Uhum. Então, a família, ela ganha muito, o paciente ganha muito se ela é tratada antes. Inclusive, assim, pegando no nível temporal mesmo, antes. Se a gente pode fazer uma consulta antes, fazer consultas antes, propor tratamentos antes, Até porque, acompanhamentos, orientações. muitos casos, a família vai sentir a necessidade de ajuda muito antes do dependente, né? Exatamente. A família vai perceber aquilo, né, de uma perspectiva que vai sentir que precisa de ajuda, que algo precisa ser feito antes dele sentir isso, né? Antes dele chegar à conclusão, puxa, estou com um problema com droga, preciso talvez procurar um profissional. Agora, eu não sei se isso acontece aí, mas aqui, historicamente falando, quando a gente recebe familiares, assim, as situações aqui, por vezes as pessoas buscaram ajuda e profissionais aceitaram tratar pacientes sem os familiares, assim, aceitaram em psicoterapia individual algum sintoma sem tratar a família. E isso, fica assim muito tempo, sabe?
Então isso também traz uma sensação de muita impotência para a família, que fica com uma impressão assim, estou buscando ajuda há tanto tempo e o profissional e não estou tendo ajuda para a situação em si. Às Uhum. vezes tem uso de droga Uhum. desde os 12, 13, 14 anos e vários profissionais dizem, não, mas a maconha aqui, né, Uhum. não é aqui a questão. E se usar controladamente, ok. Então, é muito complicado. Claro que na faculdade a gente sabe que atender um menor sem dar orientação à família até não é eticamente correto. Mas às vezes a orientação é tão impessoal, é tão protocolar, que o próprio familiar ele se sente muito fora daquilo, né? Ah, esse é o mundo do meu filho, da minha filha, e ele não entende que ele faz parte daquele mundo ali e se sente bastante impotente, né? Quando a gente entende a família como um sistema e aquele sintoma, aquele problema, aquela dificuldade, como fazendo parte de um momento, aí a família ajuda, colabora, entende, recebe ajuda, né? Recebe ajuda, né? Eu não Uhum. sei como é que vocês, qual é a experiência aí, né? Se tem muita gente que atende individualmente sem a família. Aqui Sim. tem muito, aqui no Rio tem muito. Aqui acho que é basicamente só o que tem. É, pois é. Mas não, Acho que isso é isso falando de geral. dependência química, né? Porque imagina, tem os terapeutas familiares aqui, mas é que juntar essas duas áreas da dependência química e a terapia familiar é um desafio. É um desafio. Uma coisa que eu vejo que acontece muito, porque daí tem essa abordagem individual sem a família, e a família vai dizer depois que a terapia não funciona. Né? Isso. Porque daí o filho não parou de usar droga, não mudou o comportamento, e estão gastando dinheiro com a terapia, estão gastando dinheiro com o psiquiatra. E às vezes eu fico pensando assim, né? Por que será que não funciona, entre aspas? Você vai analisar a motivação do paciente para estar ali, né, no psiquiatra, tendo a consulta com ele ou na terapia, muitas vezes a motivação não é própria, né? Não é eu quero medicamento para me sentir mais equilibrado, ou eu quero terapia para ter um espaço para trabalhar com as minhas questões. Não, assim, vou fazer isso aqui para meus pais não me encherem, né, para dizer que eu estou fazendo alguma coisa, mas no fundo, e eu escuto muito isso, é muito engraçado nessa frase dos pacientes. Meus pais que precisavam se tratar. Eles falam isso, né? E Eles falam assim. não tão errados, porque precisavam também, né? É porque assim, o pior é isso, né? Eu tô aqui pros meus pais não encherem, e o pior é que eles param de encher. O que é uma pena, porque você não vai resolver o problema da pessoa, né? Porque aí você adota aquela criatura, né? Tipo, então você resolve isso pra mim como um lava-jato, né? Que até a gente já falou isso em outros episódios. E depois os pais chegam lá e pega pronto o carro lavado, limpo. E isso não vai acontecer. É muito frustrante para o adolescente, para o profissional. A gente pega aqui terapeutas exaustos, pais frustrados, enfim, porque a família, como é que a gente, como é que a gente faz isso? A gente potencializa a família na mudança, porque a Sim, gente entende que as dificuldades elas são relacionais sim. É aquela ideia na da prática. crise também, né? Porque os pais mandam o filho para terapia e para o psiquiatra, porque ele está usando droga. O filho continua usando droga, vai para terapia para o psiquiatra e a família fica frustrada, né? E os profissionais também. É, Mas daí você pensa todo assim, mundo. o filho ele fica com a parte boa do consumo, né? Que é sair a hora que quer, volta a hora que quer, faz o que quer, tá com quem quer, se relaciona com quem quer, e os pais pagam o preço. Né? Os pais estão estressados, os pais buscam, os pais levam, os pais pagam o preço financeiramente, também pagam, né, dão dinheiro para ele para sair, ou né, se às vezes ele consegue manter algum emprego, trabalho, os pais dão estrutura para ele poder usar esse dinheiro
para droga. Então, os pais estão com uma demanda que, se a gente olhar friamente para isso, se a demanda é dos pais, o trabalho pode ser com os pais primeiro, né, ou com a família primeiro. Porque não dá, se a família tiver com angústia e mandar ele para terapia, a angústia da família não fica É, intacta. isso que você fala é muito legal, porque hoje mesmo eu estava aqui com uma família que um psiquiatra me encaminhou e eu escolhi conversar primeiro com a mãe, porque tem uma menina, uma adolescente que está com uma dificuldade, tá? Aí eu escolhi, é uma família monoparental, separada, né? E aí eu conversei com a mãe. E aí, quando ela entrou assim, ela já falou, por que ela isso, ela aquilo, ela falando da menina, né? O tempo inteiro da menina. Então, quando a família não foca na própria dificuldade para lidar com aquela situação, ela se sente muito impotente, porque os pais são capazes de fazer uma análise do comportamento do filho, mas muitas vezes não são capazes de perceber qual é a sua dificuldade em lidar com aquele comportamento. Tipo, isso aí que você falou, né? Tem um filho que usa droga, né? Tenho um filho que usa droga, esse filho me desrespeita, esse filho grita, esse filho xinga, e aí? E aí, assim, eu não quero que me xingue, eu não quero que grite, eu quero que tenha horário, o pai e a mãe responsável não percebe o que quer naquela relação, qual é a sua dificuldade ali, qual é a sua potência ali para fazer uma frente. Não é nem uma briga, mas uma frente é a dificuldade. Aí eles chegam analisando o filho. Quantas vezes, Rafael, eu paro e digo, vamos parar aqui de analisar essa criatura e vamos falar sobre o que está acontecendo na sua casa, com você e com ele, assim, na relação, né? Uhum. O que eles querem, né? Querem uma casa mais respeitosa? Querem um filho que não grite? Querem um filho que não use droga? Eu vou fazer uma consulta com 2 pais essa semana, 2 pais separados, tá? Porque eu vou perguntar para eles, na lata, se eles querem ou não que o filho use ou não droga, porque eu tô realmente bastante confusa, porque na frente dele, eles assim, então, sei lá, pode chover, não sei, às vezes chove, às vezes, assim, eu não gostaria que usasse, né, mas às vezes usa. A gente sabe que ninguém controla ninguém, mas se posicionar é fundamental, até para a pessoa saber o que ela tá fazendo. Uhum. E eu vou ter que perguntar para eles. Um conceito que eu gosto muito, assim, que eu trabalho bastante com os pais, é que na dependência química tudo é indefinido. Né? Então, o dependente químico é aquele cara que trabalha, mas não trabalha, que estuda, mas não estuda, que tem dinheiro, mas não tem dinheiro, que namora, mas não namora, né? Que tudo é, mas não Que é. mora, mas não mora. Mas não é, mas não Mora, é, mas não mas se não é. compromete. Mas não é. E a Aí família as entra nessa famílias, eles dinâmica. são Que daí os pais são separados, casados, mas não são. mas não são, né? Isso. Eles estão juntos, mas não estão. Estão junto, mas não estão, falam que Aí, querem, mas não querem, falam mas não que precisa querem. parar de usar, mas não precisa, mas dão dinheiro. E aí eu trabalho com os pais muito que o tratamento ele envolve definição. Né? E isso começa pelos pais. Então, os pais poderem se Exatamente. definir ajuda muito no processo de tratamento do filho. O que não quer dizer que não possa mudar de ideia. Porque isso foi visto, eu comecei a falar um pouco sobre isso numa consulta, aí a mãe falou isso para mim assim: "Ai, mas eu tenho medo, e se ele resolver usar droga na rua?" Eu falei: "Por que você acha que ele não usa? Você acha então que ele não usa? Você acha que ele só usa aqui na sua casa? Você acha que ele não usa droga na rua?
Você acha que porque ele usa na sua casa, ele não usa na rua? Então, é uma coisa assim, é um medo, aquele medo que o Stanton fala, né? É um medo o tempo inteiro de perder, né, a pessoa sem levar em conta o quanto que aquela pessoa é dependente daquela família, né? Então, por isso, tratar a família é muito importante e, ao mesmo tempo, eu estou atendendo uma família Deixa eu pegar isso que você que falou, só achava que é fundamental. Eu acho que isso é fundamental que você falou, né? Sem o quê? perceber o quanto é dependente daquela família. Porque Completamente, né? os pais pressupõem no filho, ou enfim, no familiar, um grau de poder e de autonomia muito maior Uma do que ele tem. autonomia que não tem, né? Ou melhor, tem porque eles dão, né? E Mas às vezes os pais como ter falam a assim, não, ele chave da falou que casa, né? se a gente pegar no pé dele por causa de droga, ele falou que nunca mais olha na nossa cara e não volta mais para casa. Como que ele vai fazer? Como que ele vai Não viver é do quê? nenhum usuário de crack. A gente não está lidando com usuário de crack que passa dias fora. Não é o caso. Não vai ficar na Não é o rua, caso. né, mendigando ou É, roubando para usar porque droga, quando assim. é assim, a gente já indica internação. Não é o caso. É o caso desses meninos adolescentes que vão para casa todo dia ou estão na casa lá do amigo e que chega, que se alimenta em casa, né? E que lava, passa, cozinha, tem tudo, enfim. Então, tem isso, né? Independente da classe social, tá? Sim, perfeito. Tem essa coisa toda, né? Estão Em casa. acostumados com conforto ali, né? De alguma forma ou de Agora, outra, um conforto. ao mesmo tempo, eu tô atendendo uma família, eu já atendi algumas assim, é muito legal quando a família se dá conta da potência que tem. E aí ela começa a mudar e começa a ver esse resultado e começa a ver que o filho se aproxima. Porque o filho, ele se aproxima. Quando a família para de gritar, de brigar, de reclamar e começa a se posicionar, o filho se aproxima. Pode não se aproximar feliz, fica chateado, tipo, né? Aquele adolescente que falava assim: cadê meu dinheiro? Olha, eu não vou te dar dinheiro. Bate porta e de repente não sai. Ou sai e volta. Sai e volta. Volta porque não tem, né? Aí, me dá o carro. Não vou emprestar, não. Eu atendi uma família cujo filho de 17 anos dirigia muito bem. E aí o pai falou assim, não vou dar o carro. Pô, por quê? Porque não pode. Agora, ele falou, nunca é tarde. Mas foi um banzé. Mas não saiu. Saiu, bateu porta, daqui a pouco voltou. E ficou uns 2 dias assim sem falar. E depois veio, falou. Não, mas eu não posso mesmo. Não, carro não. Uhum. E uma bicicleta elétrica? Ah, bicicleta elétrica é uma bicicleta elétrica. Quanto é? Tanto. Ah, tanto. Então, aí tem o Natal aí, tem um trabalho aqui que o pai é um empresário. Tem, você trabalha tanto, eu pago metade. Você quer? Ah, não, absurdo, não foi. Aí daqui a 2 dias veio ele. Tá lá, trabalhando lá. Sim. Vai ganhar. Aí o pai tá assim, meu Deus, não sabia que era assim. Eu falei, então, Se eu soubesse, tinha feito antes, né? é só o início. É só o início e mais, né? Tá o menino bem mais dócil, bem mais se sentindo cuidado, na verdade. Sim. Eu acho assim, né? A família, ela precisa acreditar que o adolescente ele quer mandar, mas não quer. Quer, mas não quer. Não faz bem pra ele, né? Ele não Não tem faz estrutura bem. emocional pra isso. Não tem. Não tem. E por isso é que tratar a família antes é muito bom. E no atendimento online, que é o que a gente está fazendo, né, Rafael, desde que isso tudo começou e a gente está aqui nesse
podcast e lá no YouTube, é muito legal, a gente atende online eles e nas caixinhas, os adolescentes adoram entrar online, e os pais, tudo a gente começa com os pais e é muito bom. Os pais eles se fortalecem, depois entram os filhos e eles se sentem competentes. E os filhos também, porque esses pais, eles são pais muito reclamões, sabe? Assim, é muito bom usar droga, mas também é muito solitário, porque esses adolescentes, eles são muito solitários, porque eles estão sempre errados, né? Sim. Eles sabem disso. Sim. Fazer alguma coisa certa às vezes também é bom, né? É bom. Você me lembra uma máxima que eu gosto muito de usar também, que na doença, os pais e a família se adapta ao filho, né, ao paciente. E no tratamento, é o paciente que se adapta à família. Acho que tem a ver com isso, de colocar as coisas, cada uma no seu lugar. Né? Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Né? Tem a hierarquia, tem a posição de cada um, tem a função de cada um, que quando tudo isso entra no seu lugar, fica melhor para todo mundo. Né? E até os próprios pais, eles também se adaptam à família, porque às vezes eles estão pais adolescentes, porque é uma família adolescente e muito pai e mãe tá vai, tu também, vai, tá todo mundo adolescente louco, gritando, xingando, tá todo mundo. Tá péssima essa hierarquia, tá péssima, porque eu tava lendo sobre liderança, aí eu fiz uma pergunta até para uma família. Qual é o principal ingrediente da hierarquia? Aí eles ficaram pensando, falaram um monte de coisa, menos uma coisa. Falei, a confiança. Porque para a gente poder exercer bem a hierarquia, a gente tem que confiar na nossa capacidade e na nossa função. E para você também responder, você tem que confiar na capacidade de quem está acima de você. A confiança é o principal elemento de uma hierarquia. Não é capacidade, não é autoridade, não é você saber falar firme, é confiança. Eu gostei disso aí, gostei. Pois é, é confiança. Sabe de onde que eu tirei isso? Da conexão de confiança, da nossa relação terapêutica. Porque como é que a gente consegue ajudar alguém? Quando a pessoa confia na gente. E Perfeito. A nossa ajuda é com hierarquia. A pessoa olha pra gente com hierarquia. Apesar de que a gente não manda nela. Perfeito. A gente não manda. A gente não precisa mandar em ninguém. Mas ela confia. Hierarquia não é mandar, é confiar. É ser liderado. Legal, nossa, pra mim nós fechamos com essa hoje. Gostou? Excelente. O negócio é o seguinte, para desenvolver confiança, você tem que ter integridade. E isso aí é um processo de autoconhecimento, de coerência. E aí, pais queridos, desenvolvam. Porque não dá para ter hierarquia com incoerência com o adolescente. É muito difícil. Maravilha. Então tá bom, Gisele. Enfim, é isso, conversa. gente. Ótima conversa. Nos vemos na próxima conversa com outra pergunta. Acho que dos teus alunos, vamos usar as perguntas deles, estão muito boas. Vamos fazer uma sequência tem um monte lá boa. Tá, joia. Tá bom, gente. Até a próxima. Até. Tchau, Rafa.